A Juiz esclarece. Abordámos na anterior semana a questão das responsabilidades parentais quanto às questões de particular importância da vida da criança, bem como quanto aos atos da vida corrente da criança. Esta semana iremos abordar a questão dos convívios da criança com o pai ou com a mãe com o qual ela não reside. O que se pretende com este regime de convívios é que, fixando-se a residência da criança com um dos pais, se fortaleçam e se mantenham os laços afetivos que ele mantém com o pai ou com a mãe com o qual não reside. Este regime de convívios tem uma dupla função, que é essa de manutenção e fortalecimento dos laços afetivos do filho com o pai ou a mãe com o qual ele não reside, bem como permitir que este possa vigiar e fiscalizar as condições de vida do filho ou da filha na casa daquele com o qual é fixada a residência da criança. Pretende-se, por isso, que a criança continue a ter um pai e uma mãe, apesar da separação dos pais, e que não se torne numa criança órfã de pai vivo ou de mãe viva. O que se pretende evitar com este regime é que haja uma quebra dos laços afetivos. Pelo simples facto de haver uma situação de desunião conjugal ou marital, tal não deve prejudicar em nenhum caso o relacionamento que a criança desenvolve, quer com o pai, quer com a mãe. E, portanto, esse é o principal objetivo, sempre no interesse da criança, permitir que esses laços afetivos se mantenham e que a criança continue a ter as suas duas referências afetivas, que são as duas referências biológicas que tem, o pai e a mãe. Podemos pensar em vários modelos do regime de convívios. Podemos pensar num modelo alargado, amplo, aberto, em que o pai ou a mãe que não reside com a criança pode e deve conviver com o filho sempre que possa e queira, e sempre que a criança assim o deseje. Pode não haver estipulação de dias nem de horários, basta que haja um pré-aviso, uma antecedência mínima, de forma que o pai ou a mãe que reside com a criança e a própria criança possam adequar as suas rotinas a essa vontade manifestada pelo outro progenitor de conviver com o filho ou com a filha que reside com o outro progenitor com o qual foi fixada a residência da criança. Outra modalidade pode ser por dias e horários fixos. Estipula-se que é a segunda ou a quarta, depois jantar, ou lanche, ou almoço. Portanto, isso fica ao critério dos pais, de acordo sempre com o interesse da criança e com as rotinas dela. Também podemos ter uma terceira modalidade que combina essas duas anteriores modalidades. Fixarmos um regime alargado e, ao mesmo tempo, estipular que, sem prejuízo desse regime alargado, haverá dias fixos e horários fixos em determinados dias da semana. Por exemplo, a segunda e a quarta, o pai ou a mãe janta sempre com a criança e nos restantes dias pode visitar sempre que quiser, pode estar sempre que quiser, pode conviver sempre que quiser, desde que avise com uma antecedência mínima, por exemplo, de 24 horas. Outro regime fixa os fins de semana, portanto, em regra, se não houver nada em contrário, de acordo com o interesse da criança, haverá um fim de semana para cada um dos pais. E isto porquê? Porque nos fins de semana a criança tem uma maior disponibilidade, em regra os pais também têm uma maior disponibilidade, a não ser que tenham afazeres profissionais nesses períodos e, portanto, no caso de todos estarem disponíveis, é justo, de acordo sempre com o interesse da criança, permitir que este possa conviver quer com o pai, quer com a mãe, em períodos alternados. As férias, os feriados e outros períodos de interrupção letiva também são períodos que têm de ser regulados em princípio. Isto porquê? Que são períodos em que a criança tem maior disponibilidade, são tempos de lazer e, se os pais também tiverem essa disponibilidade, será justo e equitativo, até no interesse da criança e, sobretudo, de acordo com esse interesse, regular esse período de forma a que a criança possa, de forma igual, criar laços, fortalecer laços, quer com um, quer com o outro, porque existe precisamente essa maior disponibilidade que permite que ambos possam investir de forma mais consistente no relacionamento com o filho menor. São períodos que permitem fortalecer relações,
São períodos que permitem o diálogo e, no interesse da criança, a não ser que algo desaconselhe a divisão equitativa desses períodos, será um dos pontos a prever necessariamente neste regime de convívios. Embora esta situação seja excepcional, existem casos em que deve ser suspenso o regime de convívios. E porquê? O critério é sempre aquele que já foquei anteriormente, o interesse da criança. Quando se verifique que o regime de convívios com o pai ou com a mãe com o qual a criança não reside traz maiores desvantagens do que vantagens ou benefícios para a criança, teremos de ponderar a suspensão desse convívio, até descortinar as razões que causam mal-estar, de desconforto na criança, verificar se se trata de algum comportamento do pai ou da mãe responsável por essa situação de desconforto da criança e pela sobrecarga emocional que esse regime de convívios pode importar para o filho menor. São situações, como disse, excepcionais e podem ser causadas quer pelo progenitor com o qual reside a criança, que cria uma imagem negativa do outro progenitor, e nesse caso teremos de intervir a esse nível, ou do próprio progenitor que não reside com a criança, devido a comportamentos que ponham em causa o bem-estar da criança, e quando eu falo em bem-estar pode ser físico ou psíquico. Um pai ou uma mãe que esteja sempre a rebaixar um filho, a desconsiderá-lo, poderá ser causa desse desconforto que justifica a suspensão dos convívios. Outra solução intermédia é a dos convívios supervisionados, em que se confia a uma entidade ou uma terceira pessoa o encargo de acompanhar esses convívios de forma a perceber quais as causas do desconforto causado na criança. Em função daquilo que se venha a apurar, poderá ser suspenso definitivamente o regime de convívios ou poderá ser retomado com atuações de forma a minorar o desconforto anteriormente causado e detectado, quer junto de um progenitor, quer junto do outro. Iremos, na próxima semana, abordar a questão dos alimentos devidos ao filho menor. Eu espero que esta questão dos convívios tenha ficado devidamente esclarecida. Bem-aja pela atenção.